Bem-vindo, participante do Work Experience USA. Estamos aqui para a palestra de orientação do Work Experience USA, que é um programa de intercâmbio de trabalho no exterior. Vocês todos estão inscritos nesse programa e essa orientação é uma parte obrigatória da participação de vocês no mesmo. Entre os vários tópicos que nós vamos cobrir hoje, estão o visto J1, estão as regras do programa EDASYS USA, que é o sponsor de vocês nos Estados Unidos. Nós vamos passar por um checklist de viagem. Vamos passar também sobre detalhes da viagem internacional de vocês, da viagem doméstica nos Estados Unidos. Vamos falar sobre a validação do visto J1, sobre o Social Security, que é um documento que todos terão que retirar quando estiverem nos Estados Unidos, sobre impostos, seguro de assistência de viagem, leis trabalhistas americanas, algumas dicas de como viver nos Estados Unidos, dicas de como fazer contato com a ASYS USA, que é o sponsor de vocês, e tópicos importantes sobre a viagem após o término do visto J1, certo? Então, falando primeiramente sobre o visto J1, o visto J1 é um visto concedido pelo Departamento de Estado americano, é um visto de intercâmbio, de visitantes intercambistas, e esse tipo de visto ele tem várias categorias, desde vistos J1 de estudo, como é o caso de programas de high school, passando por vistos J1 de au pair, que é um programa de trabalho como babysitter, vistos J1 de Camp Counselor, que seriam os monitores de acampamento, e por último o nosso visto J1, que é o visto J1 Summer Work Travel, que é o visto específico para trabalho de férias para estudantes universitários, certo? Então o visto chama Summer Work Travel justamente porque ele permite que se trabalhe e passeie durante o período das férias de verão da universidade. Quem supervisiona esse visto é o Departamento de Estado, como já falei anteriormente, e uma das exigências deles é que todos vocês tenham acesso aos dados de contato do Departamento de Estado. Esses dados de contato estão aí no slide que aparece na sua tela, mas também estarão disponíveis no International Staff Handbook, que é um livreto que todos vocês têm como acessar dentro do Footprints, que é o site da própria ASYS USA. Todos devem ter já contato, conhecimento. Com um login e uma senha, vocês podem fazer o download desse livreto e lá vocês encontram também o endereço do Departamento de Estado. Na tela também vocês estão visualizando aí um formulário, que é o formulário DS-2019, um formulário concedido pelo sponsor, que contém vários dados pessoais do participante, como o nome completo, data de nascimento e assim por diante. E também dados específicos do empregador de vocês, então nome do empregador, endereço, etc. Com esse formulário é que o participante pode solicitar o visto J1 Summer Work Travel. Sem ele, a participação nesse programa não é possível, certo? Então é um formulário que vai ser entregue ainda a cada participante pela Intercultural, para que vocês possam levá-lo até o consulado americano e fazerem a solicitação do visto, ok? Então, falando um pouquinho mais do visto J1 Summer Work Travel, como eu falei, ele permite que vocês trabalhem no período de férias de verão. Além desse período de trabalho, ele tem um grace period, que é o que a gente chama um prazo de 30 dias para que vocês possam viajar após o término do período de trabalho. Então, esse visto J1 ele não pode, em hipótese alguma, ser estendido. Diferentemente de outros tipos de visto J1, o J1 Summer Work Travel não permite extensão. Ele não permite essa extensão justamente porque ele está atrelado ao período de férias do participante aqui no Brasil, certo? Então, mesmo que vocês solicitem essa extensão, e muitos participantes no passado já o fizeram, o período de análise, durante o período de análise, vocês vão poder ficar nos Estados Unidos, mas geralmente esse visto, geralmente não, em todas as ocasiões, esse visto, essa extensão é negada e o participante pode no futuro ter algum tipo de prejuízo para solicitar vistos novamente, seja um visto de turista, um visto de negócios, um visto de estudos. Então a gente reforça aqui enfaticamente que em hipótese alguma o participante deve solicitar a extensão do visto J1. Caso algum de vocês tenha interesse em permanecer mais tempo nos Estados Unidos, além do visto J1, o ideal é que vocês tenham também um visto de turista, um visto da categoria B2, deixem os Estados Unidos após o término do visto J1 e retornem aos Estados Unidos com esse outro tipo de visto. Deixar os Estados Unidos pode ser uma viagem para o Canadá, uma viagem para o México, uma viagem para a Europa, enfim, para qualquer outro país, por mais próximo que seja dos Estados Unidos, e aí sim vocês podem retornar com visto de turista e aí vai ser concedido um outro tempo de permanência pelo visto B2, ok? Então, em hipótese alguma, deve ser feita a extensão do visto, a solicitação da extensão do visto J1. Não esqueçam nunca de levar com vocês o DS 2019
para os Estados Unidos. Quando vocês forem para o consulado, o DS-2019 vai ser grampeado no passaporte de vocês. Quando esse passaporte retornar, vocês vão estar com esse formulário grampeado. Não tirem esse formulário de junto do passaporte, porque se vocês o esquecerem, na entrada na imigração dos Estados Unidos, vocês não vão conseguir entrar, certo? Vocês precisam ter o DS-2019, senão não vai ser concedido o direito de entrada nos Estados Unidos. Dentre algumas das obrigações do participante de visto J1, estão essas aí que estão nesse slide. A primeira delas é validar o visto em até 10 dias após a chegada nos Estados Unidos. Eu vou falar um pouquinho mais da validação mais à frente, a gente tem alguns slides específicos sobre isso, mas é importante já ressaltar desde o início. Manter também a CCUSA, que é o sponsor, sempre informada sobre onde você vive e trabalha. Então essa é uma regra que vai ter que ser cumprida à risca. Deve também o participante fornecer um e-mail e um telefone americano onde possa ser encontrado durante a sua permanência nos Estados Unidos. Esse telefone ele pode ser seu telefone celular, pode ser o telefone da sua casa, da sua residência nos Estados Unidos e também pode ser o telefone do empregador, tá? Mas tem que ser um telefone no qual vocês possam ser encontrados durante o período em que estiverem trabalhando e vivendo na América. Também é importante que os participantes chequem sempre o grupo, né, do Facebook da CCUSA. Existe um grupo que mais tarde também nessa apresentação eu vou relacionar para vocês, vou listar qual é o endereço desse grupo para que vocês possam anotar. Mas lá vão ser sempre feitos alertas, vão ser dadas notícias sobre o programa, então é importante que o participante sempre esteja consultando o Facebook da CCUSA. É importante que o participante só trabalhe também em empregadores aprovados pelo sponsor. Todos os empregadores vão ser verificados pela CCUSA durante o período que vocês estiverem lá. Então, se vocês conseguirem um emprego, um segundo emprego, um terceiro emprego, sempre a CCUSA precisará verificar esse trabalho para ver se o empregador é uma empresa idônea, para que ela possa depois afirmar e relacionar esses empregadores para o Departamento de Estado. O participante deve fazer um check-in a cada 30 dias também com o sponsor, essa é uma outra das obrigações do visto J1. E ele deve, isso é uma novidade para esse ano, participar de atividades culturais que aumentem o seu conhecimento do estilo de vida e da cultura americanos. Então, atividades culturais aqui são desde visitas a um museu, passeios, visitas a parques florestais, até coisas que no dia a dia que o americano faz, de repente jogar boliche com um grupo de americanos, uma festa típica, enfim, são vários tipos de atividades culturais que podem ser realizadas que contam para a participação do participante do intercambista no visto J1. Alguns lembretes muito importantes, então, só reforçando, o participante jamais pode esquecer de levar o visto J1 consigo. O DS-2019 tem datas de início e de término, certo? Então o participante tem que estar atento a essas datas. Mais importante ainda do que isso, o participante ele deve fazer a validação do seu visto no máximo 10 dias após a entrada nos Estados Unidos. Existe um prazo, tá, para fazer essa validação. Ele não pode entrar nos Estados Unidos após o início do seu DS-2019. Então, dando um exemplo prático, caso o DS-2019 tenha início no dia 1º de dezembro, o participante deverá chegar nos Estados Unidos no mais tardar também no dia 1º de dezembro. Ele pode viajar antes, mas não pode chegar após o dia 1º de dezembro. Caso o participante pretenda chegar nos Estados Unidos após a data estipulada no seu DS-2019, ele deverá entrar em contato com a Intercultural o quanto antes para proceder com a solicitação da alteração de data do DS-2019. Isso serve para que ele não tenha prejuízo no seu programa. E reforçando mais uma vez, esse visto não pode, em hipótese alguma, ser estendido. Dentro do programa J1 Summer Work Travel, a CCUSA trabalha com 3 opções. Opção Independent, opção Contract Placement e a opção Non-Contract Placement. A gente vai entrar em um pouquinho de detalhes para cada uma dessas opções, para ficar bem claro para todos os participantes. A primeira delas, a opção Independent, é aquela na qual o participante busca o seu emprego por conta própria, né? Ele entra em contato com empresas, ou ele pode ter algum conhecido, algum amigo, algum familiar que resida nos Estados Unidos e possa lhe ajudar a conseguir um emprego, certo? Então, o participante é quem faz todo esse trabalho de correr atrás dessa vaga de trabalho. Mas essa vaga de trabalho tem que ser obtida antes de sair do Brasil. Ela não pode ser conseguida lá nos Estados Unidos, ele tem que sair daqui já contratado e a CCUSA já deve ter verificado a oferta de emprego do participante antes que ele embarque, antes, na verdade, até de ele receber o formulário DS-2019. A segunda opção,
que é a Contract Placement, e a terceira opção, que é a Non-Contract Placement, as duas se subdividem em opção Placement e opção Job Fair. Então, todos os participantes do Placement ou Job Fair estão dentro de uma dessas duas categorias. A primeira delas, a Contract Placement, é uma opção na qual o participante deve respeitar um contrato de trabalho. Ele é contratado para iniciar o trabalho numa determinada data e ficar até uma outra determinada data nesse mesmo emprego. E ele deve permanecer lá durante todo esse período. Caso o participante abandone o emprego antes do término do contrato, ele vai ter o seu visto cancelado e aí nessa situação ele deve retornar imediatamente para o Brasil. Já no caso do Non-Contract Placement, ele não é obrigado a permanecer o contrato inteiro nesse empregador, mas ele deve pelo menos trabalhar durante 2 semanas nesse empregador e aí ele pode, caso não esteja gostando, caso esteja enfrentando alguma dificuldade junto ao empregador, dar um aviso prévio, que no caso americano é chamado de 2 weeks notice, aviso de 2 semanas, e aí após essas 2 semanas ele pode deixar o emprego. Vamos falar agora um pouquinho das opções do programa J1 Summer Work Travel. Através da CSUSA a gente tem 3 opções. A primeira delas, a opção Independent, a segunda, o Contract Placement e a terceira, o Non-Contract Placement. A opção Independent é uma opção na qual o participante consegue seu emprego por conta própria. Então ele pode conseguir essa vaga de emprego entrando em contato com empresas, com amigos que residam nos Estados Unidos, com familiares, etc., desde que ele tenha essa vaga de emprego antes de sair do Brasil. E essa vaga ela vai ser verificada pelo sponsor para que se constate que esse empregador é um empregador idôneo. Entrando no Contract Placement e no Non-Contract Placement, essas duas opções são as opções nas quais a CSUSA consegue a vaga de emprego para o participante, certo? Então, no Contract Placement, o passageiro ele vai ter uma data de contrato, que vai ter início e fim, e deve cumprir esse contrato integralmente. Caso ele abandone esse emprego antes do término do contrato, ele tem o seu visto cancelado e deve retornar para o Brasil imediatamente. Já na opção Non-Contract Placement, o passageiro ele ainda assim tem que ir para o seu empregador, para a vaga de emprego que lhe foi oferecida, trabalhar por pelo menos 2 semanas e caso ele tenha alguma dificuldade ou não esteja gostando do seu emprego, ele pode solicitar o aviso prévio de 2 semanas, o 2 weeks notice, e aí com a concordância do seu empregador, ele vai ser liberado após 2 semanas de trabalho mais 2 semanas de aviso prévio. Então, no total 1 mês de trabalho ele pode trocar de emprego. Em ambos os casos, o passageiro deve sempre entrar em contato com a CSUSA, com o sponsor, seja na opção Independent, na opção do Contract Placement ou do Non-Contract Placement, para comunicar qualquer dificuldade que ele tenha, se ele estiver trocando de emprego, se ele estiver com vontade de trocar de emprego, enfim, ele deve sempre entrar em contato com a CSUSA, porque o sponsor é responsável por saber, por informar ao governo americano aonde que esse participante está trabalhando e o que ele está fazendo, certo? Então, imprescindível que em qualquer uma dessas situações o participante entre em contato com a CSUSA. No caso do Contract Placement, existem apenas 2 exceções que permitem que o passageiro saia do seu emprego sem ter prejuízo, sem ter o seu visto cancelado. A primeira delas é em caso de doenças graves, acidentes sérios, seus ou de familiares muito próximos. Então, nesse caso, se o passageiro se acidenta, se algum familiar seu próximo, aí eu diria são pais, irmãos ou cônjuges nesse caso, ou filhos, eventualmente se o participante tiver algum filho. Caso alguém tenha algum problema de saúde grave, o passageiro, logicamente, pode abandonar o seu emprego, sempre entrando em contato com o seu sponsor e aí ele não vai ter prejuízo no seu visto. E a segunda situação que ele pode deixar esse emprego é no caso de um empregador não estar oferecendo para ele o número mínimo de horas contratado na job offer, na oferta de emprego. Então, se o empregador falou lá no início que o participante iria trabalhar no mínimo 30 horas por semana e durante 2 semanas consecutivas ou mais, o participante estiver trabalhando menos do que essas 30 horas, ele pode entrar em contato com a CSUSA e pedir para trocar de emprego, para sair desse emprego, certo? Mas sempre essa segunda vaga de emprego, ela fica a cargo do participante conseguir. A CSUSA sempre relaciona vagas de emprego que ela tenha disponíveis, seja na página do Facebook ou no próprio Footprints da CSUSA, mas o participante é quem deve entrar em contato com o empregador para conseguir essa segunda vaga de emprego.
Também em todos os 3 casos, se o participante arrumar um segundo emprego ou trocar de emprego, deixar o primeiro emprego para ir para um segundo, ele deve sempre submeter à CCUSA uma oferta de emprego preenchida pelo empregador, para que esse empregador seja verificado e para que se constate que ele é um empregador idôneo, certo? Então, em todas as situações, o participante deve enviar uma oferta de emprego para a CCUSA para que ela seja verificada. Vamos falar um pouquinho agora do checklist de viagem, das coisas que vocês precisam para viajar, desde documentos, roupas, etc. Então, primeiro falando da parte de documentação, os 2 documentos primordiais, imprescindíveis para a viagem de vocês são o passaporte, esse passaporte lógico com o visto, já estampado nele, e o DS-2019. Então, é impossível viajar sem esses 2 documentos. É importante também que vocês tenham a apólice e a carteirinha do seguro. Esses 2 documentos vão ser fornecidos mais próximo da viagem, junto com a passagem aérea de vocês, para que eles não se percam até lá, até essa data da viagem. É importante que cada participante também tenha a sua ID da CCUSA. A ID da CCUSA é composta por 2 letras, B de bola e D de dado, sempre, BD. E 5 dígitos, tá? Então vai ser um número com duas letrinhas, BD 01234, por exemplo. Além disso, é importante que todo participante tenha também sempre à mão o seu login e a sua senha do Footprints. Footprints vai ser como a bíblia de vocês durante o intercâmbio, durante a participação no Work Experience USA. Então é importante sempre que o participante tenha o seu login e sua senha à mão. Falando um pouquinho das malas, do que levar na mala para viajar, em termos de roupa, de itens de higiene, etc. Dentro do próprio Footprints vocês vão encontrar um livretinho chamado International Staff Handbook, que tem um checklist dos itens que devem ser levados. Mas basicamente o que a gente recomenda é que o participante se prepare para o clima que ele vai enfrentar. Vocês já sabem se estão indo para uma estação de esqui, se estão indo para um resort num local mais quente, se estão indo para um local frio que não tenha neve, etc. Então é possível se preparar para esse clima. Hoje, já no Brasil, a gente encontra muitas lojas que fornecem material, equipamento, roupas, etc., para clima muito frio. Geralmente o que a gente tem para o nosso frio aqui acaba não servindo para o frio de lá, porque a gente chega a enfrentar temperaturas lá de menos 15, menos 20, menos 30 graus. Então é importante que vocês tenham consciência que aquela blusa de lã que a gente usa no inverno aqui, quando faz 10, quando faz 5 graus nos dias mais frios, não vai ser o suficiente para usar lá. Então é importante que o participante compre uma touca, uma luva térmica, roupas de baixo, cerolas e blusas térmicas também. E é muito comum que se utilize lá camadas de roupas, Então 3, 4 camadas de roupas, geralmente com uma jaqueta e uma calça mais pesadas e impermeáveis, principalmente se a gente estiver falando de neve. Importante também que o participante esteja preparado com os uniformes, com a roupa que o empregador solicitou que ele leve para utilizar de uniforme. Então, se o participante estiver levando aí uma calça preta, uma camisa branca e uma gravata borboleta, a gente pode dar os parabéns porque ele vai ser um garçom. E existem outras situações em que o uniforme é bem típico, mas o empregador é que vai dizer para vocês qual é o tipo de uniforme que vocês devem levar. Não deixem para comprar esse uniforme lá. Primeiro porque aqui no Brasil os pais de vocês geralmente é quem vão custear essa compra. Já se for lá, vocês vão ter que tirar o dinheiro do bolso de vocês para comprar o uniforme. E segundo, que não parece nada profissional chegar no emprego, sendo que o empregador já solicitou para vocês o uniforme que deve ser utilizado e vocês não tenham levado esse uniforme, tenham ainda que perder 1 ou 2 dias de trabalho para encontrar o uniforme numa loja mais próxima. Então é importante que já se viaje preparado. Da mesma forma para quem vai trabalhar na neve. Então, se eu vou trabalhar no local frio na neve, meu empregador, eu já sei que vou trabalhar fora, no local que vai estar sempre frio, e eu não levar uma luva, uma jaqueta, uma touca, é uma coisa que vai mostrar uma falta de profissionalismo. Além disso, existem situações em que o passageiro pode embarcar alguns dias antes do início do trabalho e pretende passear por alguma cidade em que ele possa comprar esses itens lá. Então, caso esse seja o caso de vocês, dá para deixar de comprar aqui no Brasil para comprar lá fora, que às vezes é mais barato, certo? Então, sempre busquem orientação, se for necessário, nos contatem antes para que a gente possa indicar aonde vocês podem encontrar esse tipo de equipamento, roupas para frio, etc., nos Estados Unidos.
Ainda falando sobre o checklist, a gente recomenda sempre que o passageiro tire cópias de alguns documentos bastante importantes. O primeiro deles é o passaporte, o segundo é o DS 2019 e para o DS 2019 a gente recomenda que o passageiro tire cópias antes de embarcar e depois da chegada nos Estados Unidos, porque esse documento depois da chegada de vocês lá ele vai ter o carimbo do oficial da imigração e é muito importante ter uma cópia desse documento com o carimbo do oficial da imigração. Recomendamos também que vocês tirem cópias dos cartões de crédito e de débito que eventualmente vocês possam levar, em caso de extravio, para que vocês possam entrar em contato com a administradora do cartão, solicitar o cancelamento, solicitar um novo cartão se for o caso. Carteira de habilitação também, a carteira de motorista, é importante que se tire cópia. Da passagem aérea também, o e-ticket, o bilhete de passagem, para que se vocês precisem fazer alguma alteração e tenham perdido o bilhete original, vocês tenham uma cópia e saibam quais são os voos de vocês. E também da apólice da carteirinha do seguro. Eu sugiro que vocês tirem mais do que uma cópia, tirem aí 2 ou 3 cópias e guardem em locais diferentes. Se possível também deixem uma cópia de cada um desses documentos com os pais ou com os responsáveis de vocês aqui no Brasil. Nós recomendamos também que o participante tire cópias de documentos importantes antes de viajar para o exterior e também alguns deles depois de chegar lá. Esses documentos são o passaporte, o DS 2019, esses dois a gente recomenda que a cópia seja feita antes e depois, porque essa cópia ela vai ter carimbo do oficial de imigração, né, após a chegada do participante nos Estados Unidos. Então é importante que as fotocópias tenham esse carimbo. De cartões de crédito e de débito também, para caso de extravio desses documentos, vocês possam cancelar o cartão ou pedir uma segunda via. Sugerimos também que se tire cópias da carteira de habilitação, da carteira de motorista, da passagem aérea e do seguro saúde, tanto da apólice como da carteirinha. Esses documentos, essas cópias, nós sugerimos que vocês deixem em locais separados, em locais diferentes dos originais, claro, e se possível que deixem também algumas cópias com os responsáveis ou com amigos aqui no Brasil. Para caso vocês extraviem algum desses documentos e precisem de algum número, de algum horário de voo, de uma fotocópia do passaporte, etc. Caso vocês não tenham mais essas cópias lá, vocês podem conseguir com as pessoas que ficaram aqui no Brasil, certo? Então não deixem de tirar as cópias que são muito importantes. Falando então um pouquinho da viagem internacional de vocês, em todos os casos de viagem internacional se sugere que o passageiro esteja no aeroporto com pelo menos 3 horas de antecedência do horário do voo para que possa fazer o check-in. Esse tempo de antecedência é recomendado justamente porque existem uma série de verificações que devem ser feitas da documentação, do visto, do passaporte. A companhia aérea faz uma série de checagens de segurança com os passageiros que estão viajando em voos internacionais. Então qualquer imprevisto com mais tempo pode ser solucionado de maneira mais fácil. Nós sugerimos também que o participante se vista de forma confortável, né, sempre com calças folgadas ou de moletom. Para as meninas pode ser uma calça legging, tênis, evitar sapatos de salto alto, roupas justas, até mesmo porque durante o voo é muito comum a gente ficar com o corpo mais inchado, reter líquido, ficar muito tempo parado, então roupas confortáveis são uma grande vantagem para quem vai fazer uma viagem tão longa. Lembrando aí que muitos de vocês vão passar mais do que 24 horas entre aeroportos e voos, né? Então quanto mais confortável vocês estiverem, melhor. Estejam preparados também para o jet lag. O jet lag é diferença de horário, né? Para aqueles que estiverem indo, por exemplo, para a costa oeste americana, vocês vão ter uma diferença de pelo menos 6 horas, né, do horário do Brasil para o horário da Califórnia, né, como exemplo. Então se preparem, se programem para chegar com 1 ou 2 dias de antecedência para que vocês possam se acostumar a essa diferença de horário, porque nada pior do que chegar lá cansado e ter que ainda falar um idioma com o qual vocês não estão tão habituados. Chegar cansado e totalmente desorientado com relação aos horários, certo? Os passageiros também vão precisar preencher o Customs Form. Chama-se Customs Form, que é o formulário de declaração de bagagem acompanhada da alfândega americana. Então todo mundo vai ter que preencher esses 2 formulários e depois vai entregar esses 2 formulários na imigração. Falando um pouquinho da imigração, todos vocês vão chegar no primeiro porto americano, pode ser Miami, pode ser Dallas, pode ser Nova York, enfim. O aeroporto de chegada de vocês dos Estados Unidos é o aeroporto onde se vai fazer a imigração. E como é que funciona essa imigração? Todos os passageiros vão desembarcar pelo mesmo lugar e vão chegar numa sala enorme em que vai ter lá de 30 a 40 guichês, como se fossem guichês de um supermercado, né? E nesses guichês vocês vão ter 2 opções.
tem algumas placas que sinalizam para cidadãos americanos, US citizens, e tem outras placas que sinalizam para cidadãos não americanos. Então todos vocês, logicamente, vão procurar as placas que sinalizam para cidadãos não americanos, a não ser que tenha alguém que tenha dupla cidadania, que eu acho que não é a maioria dos casos. 99% dos passageiros vão para o mesmo guichê, que é o guichê de cidadãos estrangeiros. Nesse guichê vocês vão apresentar o passaporte de vocês, vão apresentar o Customs Form e também o DS 2019. Os oficiais da imigração eles são treinados para tentar pegar alguma falha do passageiro, algum documento falsificado, para entrevistar o passageiro de uma forma que ele se sinta até muitas vezes intimidado, né? Então essa é a função do oficial de imigração. Então se o oficial de imigração perguntar para vocês o que vocês vão fazer ali, de maneira rude, não é para vocês responderem não te interessa, não é para vocês justamente responderem o que fazer, é para vocês dizerem que estão indo trabalhar com o visto J1, para que destino vocês estão viajando, quanto tempo vão permanecer, etc. Respondendo todas essas perguntas, dificilmente alguém vai ter problema para entrar nos Estados Unidos. Pode acontecer de um ou outro passageiro ainda ser chamado para uma entrevista depois dessa entrevista preliminar, que seria numa salinha isolada, mas muitas vezes isso é apenas uma triagem feita por amostragem, ou pode ser que o passageiro tenha algum homônimo, algum parente que esteja vivendo ilegalmente nos Estados Unidos. Então, nesses casos, a gente sempre recomenda que vocês falem a verdade, porque eles têm um banco de dados muito completo e conseguem identificar qualquer história que vocês contem para ele que não bata com a realidade, eles vão acabar filtrando isso e aí pode ser mais problemático do que falar a verdade, certo? Depois de passar pela imigração, todos os passageiros devem se deslocar até a retirada de bagagem e depois que vocês encontrarem a mala de vocês, vão passar pela alfândega. Caso vocês não encontrem as malas, caso as malas não tenham chego até esse destino, vocês devem procurar o staff da companhia aérea para abrir uma reclamação, né? E aí depois de feita essa reclamação, vocês devem prosseguir viagem. Caso a mala de vocês tenha chego, tudo tenha corrido bem, vocês vão retirar a mala, passar pela alfândega. Na alfândega eles vão verificar se a mala de vocês tem alguma coisa suspeita ou não. Caso eles achem que tem alguma coisa suspeita, as malas vão ser passadas pelo raio-x e aí eles vão eventualmente abrir essa mala, verificar o que tem lá dentro e liberar vocês para que vocês possam seguir viagem, certo? Então podem ocorrer as duas situações, ou a mala ser revistada ou não. Passando pela alfândega e pela imigração, vocês vão seguir viagem para o destino final. Muitos passageiros vão optar por viajar de avião até esse destino final, outros vão poder viajar de ônibus, vão poder viajar de trem. Cada situação dessa varia de empregador para empregador, varia de local para local, e alguns empregadores já vão dar instruções para vocês do que vocês devem fazer. Olha, você deve chegar na cidade tal, até tal dia, tal hora, e lá a gente vai buscar todos os funcionários. Outros vão dizer, olha, você tem que pegar um trem que vai parar na estação Y, e lá na estação Y nós vamos buscar você, ou você tem que pegar um táxi para se deslocar até o resort. Então sempre se informem com o seu empregador qual é o melhor caminho para seguir até que vocês cheguem até o destino final, certo? Conversem com o empregador, troquem e-mails, conversem com ex-participantes, enfim, estejam preparados antes de sair aqui do Brasil para chegar até o destino final. Pesquisem qual é a melhor opção, qual é a mais barata, qual é o melhor custo-benefício. Caso vocês não consigam encontrar essas informações, nos procurem também, procurem a Intercultural que a gente vai dar essa orientação para vocês. Insiram as informações de voos de vocês no footprints.swiss.com, porque o empregador ele vai sempre verificar o horário de chegada do participante lá dentro do Footprints, tá? Então é muito importante que vocês tenham essas informações inseridas lá no sistema. Entrem em contato com o empregador sempre para verificar qual o horário, para informar para ele qual é o horário de chegada prevista, para que ele possa se programar também para a chegada de vocês. Ele vai ter que recebê-los, vai ter que dar entrada na papelada de vocês junto ao Departamento de Recursos Humanos, vai ter que mostrar para vocês onde que é a moradia, caso ele ofereça essa situação, né, de moradia para cada participante. Então sempre entrem em contato com o empregador com antecedência para se programar qual o horário de chegada, qual a data de chegada. Vamos falar agora um pouquinho da validação do visto. Validação do visto é uma etapa pela qual todos os participantes do visto J1 devem participar, devem passar
é uma exigência do governo americano, e essa exigência ela foi criada a partir do atentado terrorista de 11 de setembro, quando o governo americano identificou que 8 dos 11 terroristas que participaram ativamente daquele atentado haviam entrado nos Estados Unidos com um visto chamado J1, o visto J1, que é o mesmo visto através do qual todos os passageiros nossos estão embarcando para o programa Work Experience USA. Então o governo americano criou um sistema chamado SEVIS, Student Exchange Visitor Information System, que nada mais é do que um sistema de rastreamento de todos os participantes desse intercâmbio. Para que o participante esteja em dia com o governo americano, ele precisa, após entrar nos Estados Unidos e após no máximo 6 dias do início do DS 2019 dele, fazer o processo de validação. Essa validação consiste em informar para o sponsor, no caso Assist USA, aonde que o participante está morando e aonde que ele está trabalhando também. A informação do empregador ela já está inserida no sistema porque a Assist USA já verificou todas as job offers, todas as ofertas de emprego de vocês participantes. Agora, a informação da residência, da moradia de vocês, ela vai ser fornecida por vocês mesmos num prazo de até 6 dias no máximo após o início do DS 2019. Então é muito importante respeitar esse prazo de 6 dias, porque caso esse prazo não seja respeitado, o visto ele vai ser cancelado e vocês vão ter que deixar imediatamente os Estados Unidos sem prejuízo, sem eventuais situações ruins para o participante numa eventual solicitação de um outro visto. Mas o fato é que o participante tem que deixar os Estados Unidos e vai deixar de aproveitar aquela experiência do Work Experience USA, certo? Então, para fazer essa validação, o processo é muito simples. Basta acessar o site footprints.cistusa.com, como vocês estão vendo aí na tela, inserir o endereço completo da moradia de vocês, incluindo o zip code, que é o CEP americano, e também um telefone onde vocês possam ser encontrados durante a permanência de vocês nos Estados Unidos da América. Esse telefone pode ser um telefone fixo da residência, pode ser um telefone fixo do emprego, ou pode ainda ser um número de telefone celular que eventualmente vocês tenham e no qual vocês possam ser encontrados. Após feita a validação desse visto, o passageiro ele vai ter que dar início a um novo processo, uma nova etapa, que é a obtenção do Social Security. Social Security é um documento equivalente ao nosso CPF aqui no Brasil, através do qual o passageiro vai poder informar para o governo americano quanto que ele está recebendo de salário e quanto que ele está recolhendo de imposto de renda para que depois ele possa fazer essa declaração. A declaração a gente vai falar um pouco mais tarde na apresentação, mas agora falando sobre o Social Security, vocês precisam de alguns documentos para fazer a solicitação do mesmo. Tá? O primeiro deles é um formulário de application do Social Security, que é esse formulário que vocês também estão visualizando aí na tela, que vocês devem ter recebido também uma cópia desse formulário para acompanhar e fazer o preenchimento dele agora durante a apresentação. Vocês precisam ter validado o visto, logicamente, para poder solicitar o Social Security. É preciso que vocês tenham também um passaporte válido. O I-94 impresso do site i94.cbp.dhs.gov, conforme o slide que vocês estão visualizando na tela. Vocês vão precisar também de uma Sponsorship Letter da Assist USA, que é uma carta do sponsor que vai informar que vocês estão participando legalmente de um programa de visto J1. Essa Sponsorship Letter deve ser impressa por cada participante direto lá do Footprints. Então também vocês vão ter que acessar o footprints.cistusa.com e imprimir a carta que vai ser nominal a cada passageiro. Vocês precisam também encontrar o escritório do Social Security mais próximo para fazer essa solicitação. Como é que se localiza esse escritório do Social Security? Acessando www.ssa.gov, esse site que está aí na tela, e acessando esse site vocês vão clicar no botão chamado Locate the Closest Social Security Office, vão inserir informações que podem ser o zip code, ou pode ser a cidade, o estado do passageiro, para onde vocês estão se deslocando, e lá vai aparecer uma relação dos escritórios do Social Security mais próximos, com horário de funcionamento, com mapa, instruções de como chegar até esse local, e munidos desses documentos todos, vocês vão entrar nesse escritório e fazer a solicitação do Social Security. Essa solicitação, após feita, vai ser ainda verificada pelo Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos, e por isso a gente recomenda que vocês aguardem pelo menos 10 dias após a entrada nos Estados Unidos para fazer o pedido do Social Security. Caso vocês não possam aguardar esses 10 dias,
ainda assim é possível fazer a solicitação do cartão, mas aí o prazo para a emissão desse documento vai ser um pouco mais longo. O prazo normal é de 15 a 30 dias para que vocês recebam no endereço de vocês o cartão do Social Security. Para saber se o cartão de vocês está sendo emitido, já foi enviado, enfim, qual o status desse cartão, basta ligar para o escritório do Social Security no qual vocês fizeram a solicitação do mesmo. O telefone desse escritório vai estar no comprovante de solicitação que vocês vão receber. É importante que vocês guardem também esse comprovante, certo? E aí, ligando para esse escritório do Social Security, vocês vão saber se o documento já foi emitido, se já foi enviado, se está sendo processado e assim por diante. Vamos agora então para o preenchimento do formulário do Social Security. Nós vamos passar passo a passo o preenchimento desse formulário para que não haja dúvidas. Eventualmente, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem também recorrer ao International Staff Handbook, porque lá a gente tem explicações mais detalhadas de como deve ser preenchido o documento. Do preenchimento do formulário do Social Security. Esse formulário que vocês estão visualizando aí na tela, nós vamos passar pelo preenchimento todo dele, dando explicações sobre cada campo. Tá? Vocês devem ter recebido um formulário para ser utilizado de rascunho. Se eventualmente tiverem qualquer dúvida ou precisarem fazer alguma anotação, não tem problema nenhum. É muito fácil encontrar esse formulário na internet ou até mesmo no escritório do Social Security, eles fornecem o mesmo formulário em branco. Tá? Então, o primeiro campo que vai ser preenchido é o campo número 1. Vocês estão vendo ali que são 3 linhas. A primeira delas é a que vai ser utilizada por nós, certo? Então, como a gente vai preencher esses 3 quadradinhos aí do nome? Né? Tem o first name, depois tem o full middle name e depois nós temos o last name. Cada passageiro deve preencher o seu formulário de acordo com o que estiver preenchido no DS 2019. Então, se os campos do DS 2019 forem Joe Paul Citizen, como está ali no formulário de exemplo, vocês devem também preencher o primeiro nome como Joe, o full middle name como Paul e o last name como Citizen. Um outro exemplo, se meu nome é João da Silva e eu só tenho como primeiro nome João e como last name da Silva, o campo do meio, o full middle name, ficaria em branco, certo? Depois do número 1, nós pulamos direto para o número 3. O número 3 vai ser o preenchimento com a cidade e o país de nascimento de vocês, a não ser que algum participante tenha nascido nos Estados Unidos, mas como a maioria deve ter nascido em outro país que não nos Estados Unidos, devem colocar sempre a cidade e o país de nascimento. Exemplo, São Paulo, Brasil, Florianópolis, Brasil. Brasília, Brasil. Né? E o Brasil pode ser colocado com Z, porque a gente está preenchendo esse formulário em inglês. O item número 4, o próximo item a ser preenchido, é a data de nascimento do passageiro, que deve ser preenchida no formato mês, dia, ano. Sempre que se for preencher uma data abreviada nos Estados Unidos, vocês devem seguir esse padrão de mês, dia, ano. Depois o item número 5, todos vocês vão marcar o segundo quadrinho, que fala assim, Legal Alien Allowed to Work. Isso quer dizer que vocês são estrangeiros com permissão para trabalhar nos Estados Unidos. Número 6 e 7 são de preenchimento opcional, então nós vamos pular. O número 8 é o sexo, né? Então o gênero, só marcar sexo masculino ou sexo feminino. E daí a gente passa para o item número 9, que é o Mother's Name at her birth, ou seja, o nome da mãe quando ela nasceu, o nome de registro dela, e não o nome de casado, tá? São duas coisas diferentes. Esse nome, ele é utilizado o nome da mãe quando solteira, porque assim como no Brasil, normalmente as mulheres adotam o último sobrenome do marido, né? Então, geralmente apenas os familiares mais próximos sabem qual é o nome da mãe quando solteira. E esse nome aqui ele depois vai ser solicitado a vocês caso vocês precisem de alguma informação do Social Security. Eles vão perguntar qual que é o nome da mãe quando solteira. Então é muito importante que vocês tenham esse nome gravado. E deve ser preenchido da mesma forma. Primeiro o nome, né, o first name, depois o nome ou nomes do meio e por último, o último sobrenome da mãe no nascimento, certo? E não o nome de casado. Depois o 9B. Todos vão marcar o quadrinho que fala unknown, desconhecido. Tá? Mesmo que a mãe de vocês já tenha solicitado um cartão do Social Security antes, não é preciso preencher esse número aqui, então podem marcar como desconhecido. Pulamos para o item número 10, que é o nome do pai. O nome do pai também deve ser preenchido no formato primeiro nome, nome ou nomes do meio e último sobrenome. Ok?
No caso do nome do pai, geralmente não tem diferença do nome de solteiro para o nome de casado, então vocês vão preencher da forma que ele é hoje. E o 10B, vocês vão preencher também o quadrinho do desconhecido, unknown, mesma coisa que o nome da mãe. Passamos para a parte de baixo agora do formulário do Social Security. Todo mundo vai preencher o número 11, que não está aparecendo na tela, mas o número 11 vocês devem preencher o quadrinho do meio, dizendo que não, que vocês nunca solicitaram um cartão do Social Security antes. Do 11 a gente pula direto para o número 14, que é a data da solicitação do cartão do Social Security, também no formato mês, dia, ano, ok? Número 15, um número de telefone, para que vocês sejam encontrados caso o Social Security tenha alguma dificuldade para enviar o cartão, não entenda alguma das palavras que foram preenchidas, etc. Então ali vocês vão colocar o número de telefone nos Estados Unidos, tá? Pode ser o número do telefone da casa, pode ser o número do telefone do emprego, ou ainda um telefone celular, no qual vocês possam ser encontrados durante o dia. O número 16 vai ser o endereço para onde vocês querem que seja enviado o Social Security. Na primeira linha vai ser preenchido ali o endereço com o número e o nome da rua, né? Normalmente o número da casa ou o número do prédio onde vocês residem vem antes do endereço nos Estados Unidos. Então, vou dar um exemplo, poderia ser o 1500 White River Avenue, né? Avenida Rio Branco 1500, sendo bem prático. Se tiver algum complemento, vai também nessa primeira linha, pode ser o apartamento, pode ser a sala ou a suíte, etc. Depois, na segunda linha, a cidade, o estado e o zip code, o CEP americano, certo? Então vamos preencher ali, por exemplo, São Francisco, Califórnia e o zip code, né, de São Francisco. Depois o item número 17 é a assinatura de vocês. Essa assinatura tem que ser a mesma assinatura do passaporte, porque eles vão tirar uma cópia do passaporte e conferir se a assinatura bate. E por último, número 18, todo mundo vai marcar o primeiro quadrinho, que a palavra do lado ali é self, quer dizer que são vocês mesmos que estão solicitando o cartão do Social Security e não alguma outra pessoa solicitando o cartão por vocês. Ok? Então esse foi o preenchimento do formulário do Social Security. Como eu falei mais cedo, caso vocês tenham rasurado ou precisem fazer alguma anotação nesse formulário, não tem problema, depois basta pegar um outro formulário e copiar os dados para passar limpo, certo? Depois que tenha sido feita a solicitação do cartão do Social Security, vocês vão ter que acompanhar a entrega desse documento, tá? Normalmente, como eu falei, a entrega leva de 15 a 30 dias, mas pode acontecer dessa entrega demorar um pouco mais por alguns motivos. O primeiro deles é que o Social Security pode perder o processo de vocês. Isso já aconteceu anteriormente com alguns participantes nossos. Não é muito comum, mas como se trata de um órgão público americano que processa mais do que 40 mil cartões todos os dias, né, então eventualmente algum processo pode ser extraviado, certo? Se isso acontecer com vocês, vocês terão que solicitar o cartão novamente e para fazer isso basta juntar todos aqueles documentos novamente e procurar o escritório do Social Security mais próximo. Agora, como que eu vou saber se o meu processo foi extraviado? Após um mês, caso vocês tenham entrado em contato com o Social Security através daquele número de telefone que receberam no canhoto, e eles informem a vocês que não tem nenhum registro do processo, muito provavelmente o processo de vocês foi extraviado e vocês terão que solicitar o cartão novamente, ok? Se eles derem outras respostas do tipo, o seu processo está sendo analisado, ou seu cartão já foi enviado, etc., isso quer dizer que o processo andou normalmente, não foi perdido, mas está levando um pouco mais de tempo do que o normal para ser entregue. Nesse caso, não tem muito o que ser feito, basta que vocês aguardem, porque o cartão vai chegar mais cedo ou mais tarde na casa de vocês. O que vocês podem fazer é tentar conseguir o número do Social Security mesmo sem ter recebido ainda o cartão. Isso quem vai poder fornecer é o escritório no qual vocês tenham solicitado o Social Security, ok? Então, guardem sempre com vocês aquele comprovante, que vai ser uma prova de que vocês já pediram o cartão e que vocês já podem começar a trabalhar mesmo sem ter recebido o documento oficial. Se vocês tiverem qualquer dúvida durante esse processo, entrem em contato com a Assist USA por telefone ou por e-mail, que eles vão poder orientá-los da melhor forma possível o que deve ser feito para saber se o cartão já foi emitido, se não foi. Eles nunca vão poder intervir em nome de vocês, porque isso é ilegal, mas vão poder pelo menos orientá-los de qual deve ser o próximo passo de vocês.
Bom, em determinados momentos da temporada, muitos de vocês vão precisar do auxílio do sponsor, que no caso é a Assist USA, Camp Counselors USA. Como deve se fazer para entrar em contato com a Assist USA? Existem várias formas, tá? Mas a principal delas vai ser por telefone, porque geralmente os problemas de vocês vão ser mais facilmente resolvidos dessa forma. E a Assist USA oferece um número de telefone gratuito para todos os Estados Unidos, o chamado toll-free, né? Vocês podem entrar em contato com eles a qualquer hora do dia, desde que seja dentro do horário comercial, do horário do Pacífico, Pacific Time. Então, das 8 da manhã às 16h30 do horário do Pacífico, de segunda a sexta, qualquer participante pode entrar em contato com a Assist USA para tirar suas dúvidas, sejam referentes a Social Security, a impostos, ao trabalho, etc., dentro do horário comercial. Mas em casos de emergência, a Assist USA mantém esse mesmo número de telefone 24 horas. Existe sempre um funcionário que vai estar de plantão para atender essas eventuais emergências. O que pode ser considerado uma emergência, né, para que vocês possam ligar fora do horário comercial? Casos de morte, casos de prisão, acidentes graves ou doenças sérias. Então, nessas 4 situações, caso aconteça com vocês ou com alguém próximo de vocês, algum outro participante do Work Experience USA, vocês podem entrar em contato com a Assist USA 24 horas por dia, tá? Através do número de telefone que está aí na tela, 1-888-449-3872, ou, para facilitar, 1-888-44-WEUSA, Work Experience USA, certo? Então, entre em contato durante o horário comercial ou fora dele, caso se trate de alguma emergência. Vocês também vão poder entrar em contato com a Assist USA através de e-mail, né? É importante que todo participante tenha um e-mail válido e que ele acesse esse e-mail durante toda a temporada, pelo menos uma vez por semana, porque muitos dos comunicados vão ser disparados para vocês por e-mail. É importante que vocês tenham um telefone americano, né? Que pode ser o telefone da casa, o telefone do emprego ou o telefone celular. É importante que vocês também curtam o grupo da Assist USA no Facebook, a gente mencionou isso um pouquinho mais cedo ali na apresentação, e o link para esse grupo está ali na tela, né? facebook.com/groups/Assist USA Work Experience Winter 2012, certo? Então curtam o grupo da Assist USA no Facebook, porque muitos alertas vão ser feitos através desse grupo, fica mais fácil de atingir todos os participantes, né? Através dessa rede social, que a gente acredita que a maioria de vocês façam parte dela nos dias de hoje, certo? É importante também que os participantes sempre façam o check-in. Esse check-in é uma novidade também a partir desse ano, então todos os participantes devem sempre informar a cada 30 dias no mínimo para o seu sponsor, que no caso é a Assist USA, aonde eles estão, o que eles estão fazendo, se estão trabalhando ou não, se estão fazendo atividades culturais, quais são essas atividades. Então vocês devem sempre fazer isso a cada 30 dias, através também do Footprints. Aí vocês vão ver na tela um exemplo, né, de como aparece o site da Assist USA na situação da validação do check-in do visto de vocês a cada 30 dias, certo? Então tem um exemplo aí para cada participante poder dar uma olhada e saber como é que isso funciona. E como a gente falou também, vocês são obrigados a partir desse ano a passar por atividades culturais obrigatórias, tá? Então a Assist USA vai fornecer, através do Footprints também, um mapa com atividades culturais próximas da região de vocês, sejam museus, shows, feiras, congressos, enfim, N atividades que podem ser creditadas a vocês como atividades culturais. Alguns empregadores também vão oferecer essas atividades culturais. Um passeio a uma cidade americana, vamos supor que o empregador seja próximo de Nova York e ele ofereça num determinado final de semana uma excursão para os internacionais visitarem Nova York e conhecerem alguns pontos turísticos. Ou até mesmo a própria Assist USA, em regiões que exista uma concentração maior de intercambistas, pode oferecer atividades culturais para um grupo, enfim, ela vai divulgar isso para todos vocês para que vocês possam participar dessas atividades culturais. Aí na tela também vocês vão poder visualizar um exemplo do mapa de atividades culturais da Assist USA. Esse mapa vai estar sempre disponível lá dentro do Footprint, ok? Todos os participantes do Work Experience USA recebem como parte do programa um seguro de assistência de viagem
que é válido durante todo o período do DS 2019, certo? Então, da data de início à data de término do DS 2019, todos os nossos participantes estarão cobertos por um seguro que excede o mínimo exigido pelo governo americano. Tá? O mínimo exigido é de $50 mil de cobertura e o nosso seguro ele tem uma cobertura de $200 mil por evento. Essa cobertura nós acreditamos que é mais do que o suficiente para qualquer eventualidade, mas é importante que todos vocês saibam que realmente o custo de saúde nos Estados Unidos é muito alto. Nós já tivemos aí participantes com contas de hospital de $70, $80 mil, certo? Então, por isso que nós excedemos esse mínimo exigido pelo governo americano e colocamos aí um limite mais alto para que todos possam viajar com tranquilidade e com segurança. Como o seguro ele é válido apenas pelo período do DS 2019, ou ele está incluído, melhor dizendo, durante o período do DS 2019, é importante que os participantes que pretendam embarcar antes do início do DS 2019 ou que pretendam retornar após o término desse documento, façam a extensão do seu seguro. Tá? Daqui a pouquinho nós vamos falar como é que funciona essa extensão, mas vocês devem estar cobertos por um seguro, por uma assistência de viagem durante toda a permanência nos Estados Unidos, e essa é uma exigência do governo americano. Outros dois detalhes muito importantes do nosso seguro, da nossa assistência de viagem, é que ela tem uma franquia de $100 por evento, então sempre que o participante precisar utilizar o seguro, ele vai pagar os primeiros $100 dessa conta, vamos dizer, do hospital ou do médico. Os valores acima de $100 vão ser cobertos pela seguradora. Então, se a conta for de $5 mil, o passageiro vai pagar os primeiros 100 e os outros 4.900 vão ser custeados pela seguradora. Essa franquia ela existe, claro, logicamente, para inibir o mau uso do seguro. Muitos passageiros, às vezes, têm um resfriado, uma dor de cabeça, e aqui no Brasil, normalmente, eles utilizariam um remédio, um medicamento, um Tilenol, uma aspirina, enfim, sem precisar recorrer a um médico. Mas, por ter o seguro, em muitas ocasiões, alguns participantes utilizavam sem necessidade esse seguro e gerando um custo desnecessário. Então, a franquia foi implementada justamente para inibir esse mau uso do seguro. E também foi criado pela seguradora um copagamento de $250 para o mau uso da emergência. Tá? Uma entrada na emergência de um hospital americano custa sempre no mínimo de $700 a $800. Tá? Então, para evitar também que o participante procure a emergência para casos não emergenciais, existe um copagamento de $250. Então, o que a gente está querendo dizer aqui? Que no caso de um resfriado, de uma enxaqueca, de uma dor de cabeça, de uma febre, desde que não seja nada muito grave, muito sério, ele não precisa ser tratado numa emergência, ele pode ser tratado ambulatorialmente, através de consulta, através de visita a uma clínica. Então, o passageiro ele deve sempre entrar em contato com o seguro, no caso de situações não emergenciais, para que o próprio seguro possa encaminhá-lo para um médico credenciado ou para uma clínica credenciada, reduzindo assim os custos de utilização do seguro. Caso o participante, por conta e risco, opte por dar entrada numa emergência do hospital e o caso não seja emergencial, como é que a gente sabe que o caso não é emergencial? Se o participante não for admitido, não for internado no hospital, não se tratava de um caso emergencial. Então, nessas situações, ele deve pagar esse copagamento de $250. Caso ele seja admitido, seja internado no hospital, aí sim não existe a multa de $250, porque o caso se tratava realmente de uma emergência. Então, logicamente, a gente não está pedindo para que um participante que quebre um braço, uma perna, que esteja passando por uma dificuldade muito séria, não entre na emergência. Muito pelo contrário, ele deve sim utilizar o seguro e entrar na emergência se for o caso. Mas para aqueles que estão em situações não emergenciais, elas devem sempre passar a mão no telefone, entrar em contato com o seguro, agendar uma consulta e fazer o atendimento ambulatorial normal. E por último, ainda falando do seguro, a nossa seguradora ela prevê que o passageiro seja atendido sempre pela rede preferencial. Né? Eles já têm uma rede de profissionais, de clínicas e de hospitais cadastrados que atendem os nossos passageiros e o pagamento é feito direto pela seguradora. Caso o passageiro opte por ser atendido em um hospital, clínica, médico, qualquer provedor de serviços médicos que seja de fora da rede preferencial da seguradora, a seguradora se resguarda ao direito de cobrar desse passageiro 20% do valor da conta até o teto de $5 mil.
Então todos vocês deverão sempre entrar em contato com o seguro antes de procurarem atendimento. Ou ainda uma sugestão que a gente dá é que vocês acessem essa página, o site que está aí na tela, no slide da nossa apresentação, e procurem na sua região, na sua cidade, onde você estiver trabalhando ou para onde você saiba que você está indo, quais são os médicos e clínicas credenciados ou hospitais. Se possível ainda, imprimam essa lista de médicos e clínicas e hospitais credenciados antes de sair do Brasil. Assim, numa situação de urgência, vocês podem já ir diretamente para algum provedor credenciado pela rede da seguradora. É importante ressaltar também que o nosso seguro ele tem cobertura para esportes de neve, então para esqui, snowboard, desde que em pistas demarcadas pela estação de esqui, porque é muito comum em estações de esqui ter as pistas demarcadas, e o fora de pista. O fora de pista é para esquiadores mais experientes e nenhum esquiador geralmente vai estar coberto fora das pistas demarcadas. Então o nosso seguro também não oferece essa cobertura. Ele também não cobre esportes competitivos, então se o participante se inscrever lá num time de futebol, ou for jogar um campeonato de tênis, qualquer situação de esportes competitivos e vier a se lesionar durante essa competição, o seguro não cobre essas despesas. É importante aí que o passageiro tenha certeza de que o campeonato, a competição da qual esteja participando, tem algum tipo de cobertura. O nosso seguro ele também não cobre condições pré-existentes, então doenças prévias, ou alguns casos recorrentes que o participante já sabe que ele tem que tomar alguma medicação, alguma coisa parecida, não estão cobertos por esse seguro. Ele também, em hipótese alguma, vai cobrir acidentes ou doenças que sejam ocasionados em decorrência do uso de bebidas alcoólicas ou de drogas ilícitas. Então, se o passageiro está esquiando na neve, está fazendo qualquer outro tipo de atividade, mas está totalmente embriagado ou sob efeito de alguma droga e se acidenta, o seguro reserva-se ao direito de não pagar essa conta hospitalar, por razões óbvias. E no caso de extensões que a gente havia falado anteriormente, o passageiro deve sempre solicitar essa extensão com no mínimo 15 dias de antecedência, para que a gente tenha tempo hábil de procedê-la, ao custo de $5 por dia de extensão. Tá? Então, é importante que vocês tenham em mente que esse valor, muitas vezes, ele pode até parecer um pouco alto. Se a gente pensar em um mês de permanência extra nos Estados Unidos, a gente vai estar falando de $150. Falando então das extensões de seguro, como a gente mencionou anteriormente, o seguro de vocês ele pode ser estendido desde que essa solicitação seja feita com no mínimo 15 dias de antecedência. Essa antecedência nos permite entrar em contato com o seguro e fazer isso tudo com um tempo hábil, certo? As extensões elas vão se dar ao custo de $5 por dia, que alguns participantes lá no final da temporada vão achar que é um valor caro, que não é necessário. Vou ficar só 10 dias nos Estados Unidos, vai me custar $50, nada me aconteceu até agora, por que eu vou me preocupar em fazer a extensão do seguro daqui para frente? Primeiro de tudo, porque é uma obrigação de vocês, isso é uma exigência do governo americano. E segundo, que o custo de $50, de 100, de 150 que sejam, ele acaba sendo muito pequeno com relação ao benefício que pode ser obtido. Se vocês tiverem que ser internados no hospital e tiverem que fazer uma cirurgia, passarem por alguma fratura, qualquer coisa desse tipo, o custo pode chegar facilmente a 10, 15 mil, 20 mil dólares. Aí aqueles 50, 100, 150 já não parecem ser tão caros, Então evitem ficar sem seguro para evitar de ter o visto cancelado e para evitar também de ter uma despesa muito alta aí em caso de utilização de serviços médicos. E também é importante a gente ressaltar que existe uma lei internacional chamada Lei de Murphy, que é a lei que fala que quando a gente não tem seguro, a gente acaba se dando mal. Então não fiquem de jeito nenhum sem o seguro, porque isso vai doer bastante no bolso caso vocês precisem utilizá-lo. Como todos vocês vão estar trabalhando nos Estados Unidos, todos também vão receber salário e terão impostos descontados desses seus salários. Então todos vocês deverão declarar imposto de renda americano, certo? Muitos de vocês terão inclusive que declarar o imposto de renda 2 vezes, porque receberão salário no ano de 2012 e 2013. Ok? Então, quem receber salário apenas em 2013 só precisa fazer uma declaração. Quem receber em 2 anos, em 2012 e 2013, terá que fazer 2 declarações do imposto de renda. Quais são os impostos que eu vou ter descontados do meu paycheck, da minha folha de pagamento? O primeiro deles chama-se Federal Income Tax, que é o imposto de renda federal.
Esse imposto ele tem uma alíquota de 15%, tá? E vai ser descontado de todos os participantes. Já o segundo e o terceiro impostos que devem ser descontados são os State and City Taxes, que são o imposto de renda estadual e o imposto de renda municipal. Esses impostos variam de cidade para cidade ou de estado para estado, mas geralmente tem uma alíquota bem menor, fica em torno de 1, 2% no caso de estados e de 0,2, 0,5% em caso de cidades. Muitas cidades não têm imposto de renda e alguns estados também não têm esse tipo de imposto, certo? Então, isso varia, como a gente falou, de estado para estado e de cidade para cidade. Além disso, existem 3 impostos que o cidadão americano normalmente tem que pagar e que o intercambista do visto J1 não deve pagar, tá? Porque vocês não vão ter direito a esses benefícios. Quais são esses impostos? O primeiro deles é o Medicare, o segundo é o Social Security, ou FICA, e o terceiro chama-se Federal Unemployment Tax, ou FUTA. Então, como os participantes não vão ter direito, por exemplo, a seguro-desemprego, eles não precisam pagar o imposto referente a seguro-desemprego, e assim por diante, certo? Mas é muito comum que o empregador de vocês, por fazer isso quase que em modo automático para todos os funcionários, ele também desconte dos estrangeiros esses 3 impostos. Então é preciso que vocês fiquem de olho no paycheck, na folha de pagamento, no contra-cheque de vocês, para ver se esses 3 impostos não estão sendo descontados. Caso eles estejam, vocês devem procurar o Departamento de Recursos Humanos, conversar com o responsável e avisar que vocês não devem ter esses impostos descontados. Eu falei que vocês vão ter impostos descontados e também que vocês vão ter que declarar o imposto de renda, certo? Existem 2 formas de fazer essa declaração do imposto de renda. A primeira delas é fazer isso por conta própria, que é a maneira que eu menos recomendo, porque eu mesmo, como ex-participante do Work, quando fiz a minha declaração de imposto de renda lá em 1999, achei que eu tinha direito a receber de volta cerca de 800 a 900 dólares. Eu acabei recebendo como restituição apenas 300. Então, alguma coisa eu fiz de errado. Acredito também que a maioria de vocês não faça nem a declaração do imposto de renda aqui no Brasil. Imaginem fazer isso em inglês. Tá? Mas existe essa possibilidade e eu sei que vão ter alguns participantes que vão querer fazer isso por conta própria. Caso esse seja o caso de vocês vão precisar utilizar 3 formulários para fazer essa declaração. O primeiro deles chama-se W2, o segundo deles chama-se 1040NR e o terceiro chama-se 2106-EZ. EZ é uma abreviação para Easy, para simplificado. Vocês estão vendo esses 3 formulários aí na tela e, como eu falei, eles servem apenas para aqueles que forem fazer a declaração por conta própria. O primeiro deles, o W2, é um relatório de todos os impostos pagos e de todos os salários recebidos e ele é fornecido pelo empregador até o dia 31 de janeiro ao ano posterior ao ano de exercício. Então, se eu trabalhei em dezembro de 2012, eu vou receber esse formulário até 31 de janeiro de 2013. Vou receber um formulário W2 para cada empregador que eu tive. Então, se eu trabalhei em 2, 3 empregadores diferentes, eu vou receber 2 ou 3 formulários W2. O segundo formulário que vocês vão precisar para fazer a declaração do imposto de renda por conta própria chama-se 1040NR. Esse formulário é o formulário da declaração em si e ele vai estar disponível em janeiro, sempre do ano seguinte ao ano de exercício, nos correios americanos, em bancos americanos, nas embaixadas ou consulados dos Estados Unidos pelo mundo inteiro, ou no site www.irs.gov, que é o site da Receita Federal Americana. O terceiro formulário que vocês vão precisar para fazer a declaração chama-se 2106 Easy, que é o formulário no qual o passageiro vai informar as despesas que ele teve que podem ser abatidas do imposto de renda. Normalmente, cada participante ou cada cidadão americano que seja tem uma isenção de até 4.300 dólares por ano. Ou seja, se o participante, se o americano, se o intercambista, enfim, ganhar até 4.300 dólares em um ano, todo o imposto que ele tiver pago ele deve receber de volta. Se ele ganhar mais do que isso, aí sim ele deve pagar algum tipo de imposto. Já com esse formulário 2106 Easy, o participante ele pode aumentar essa isenção do imposto. Então, despesas que ele tenha com relação a transporte, moradia e alimentação referentes ao trabalho podem ser descontados do imposto de renda, aumentando essa alíquota de isenção de 4.300 para 5.000, 6.000, dependendo do caso,
certo? Então, esses são os 3 formulários que vocês devem utilizar para fazer a declaração do imposto de renda por conta própria. Mas, como eu disse, não é a forma mais recomendada. A forma mais recomendada de fazer a declaração é através de uma empresa que vai, obviamente, cobrar por isso uma taxa, mas que acaba ficando mais barato porque a restituição também que vocês vão receber geralmente é maior caso vocês utilizem alguma empresa para fazer a declaração do imposto de renda. E a própria Assist USA, que é o sponsor de vocês, desenvolveu uma empresa para fazer a declaração do imposto de renda dos seus participantes. Vocês não são obrigados a utilizar a Assist USA Tax Service, mas a gente recomenda bastante porque é a forma mais simples, mais fácil de se fazer. Existem outras empresas no mercado que fazem o mesmo serviço, mas geralmente essas outras empresas também cobram mais caro do que a Assist USA, certo? Então, como a gente falou lá no início, a forma que nós mais aconselhamos os participantes a fazerem a declaração é contratando uma empresa para fazê-lo. A própria Assist USA desenvolveu uma empresa chamada Assist USA Tax Service, que faz a declaração do imposto de renda para todos os participantes de visto J1. Existem outras empresas no mercado que também oferecem esse serviço, mas normalmente elas são mais caras, tá? O processo é um pouco mais difícil, um pouco mais burocrático. Então, através da Assist USA, vocês podem fazer a declaração do imposto de renda sem nenhum trabalho, sem nenhum problema, com um custo, é bem verdade, mas de uma forma bem simples. Basta que vocês preencham 2 formulários que nós vamos passar daqui a pouquinho, um deles chama-se Power of Attorney e o outro chama-se Contract, que vocês utilizem o endereço da Assist USA no formulário W4, que é um formulário que nós vamos preencher daqui a pouco também. Aí os seus W2 vão ser enviados para a Assist USA, que irá entrar em contato com vocês caso tenha alguma dúvida, caso precise de alguma informação, e vai fazer a declaração do imposto de renda, tá? Nós falamos que tem um custo essa declaração. Qual que seria esse custo? Vocês podem ver aí no slide, o custo da declaração do imposto de renda é de 8% do valor da restituição ao qual vocês têm direito, sendo que existe um mínimo de $65 e um máximo de $95, que são descontados da restituição de vocês para cobrir esses custos. Como a gente falou, esse serviço não é obrigatório, mas nós recomendamos bastante. E caso vocês mudem de ideia, caso em algum momento vocês encontrem alguma pessoa que faça isso de graça, ou vocês decidam fazer por conta própria, basta enviar um e-mail para tax@assistusa.com e solicitar o cancelamento da declaração de vocês, que não vai haver custo nenhum, certo? Então, vamos para o preenchimento dos formulários. O primeiro deles é o Power of Attorney, que nada mais é do que uma procuração. Tá? Essa procuração ela vai ser concedida para a Assist USA para que alguém possa fazer a declaração de vocês. Vamos passar item por item do preenchimento desse formulário que vocês estão vendo aí na tela. O número 1 é o primeiro nome de vocês, o nome próprio. Então vocês vão marcar o primeiro ou segundo quadrinho, Mr. ou Miss. Depois no nome vem lá o João, Maria, João Paulo, Maria Cláudia, se forem nomes compostos. Esses nomes vão no primeiro campo número 1. Depois o campo número 2, vocês vão preencher com o Family Name, que é só o último sobrenome. A gente não precisa nesse formulário dos nomes no meio, a gente só precisa do último sobrenome do participante. O campo número 3 vai ser preenchido com o endereço de residência de vocês aqui no Brasil. Tá? É importante que esse endereço seja preenchido em português, da forma como ele é escrito aqui no Brasil mesmo, com a rua, o número, o complemento se houver, cidade, estado e o CEP aqui do Brasil. Depois vocês estão vendo aí os itens 4 e 5 do formulário, mais na parte inferior, que devem ser preenchidos com as iniciais do nome do passageiro. O que são as iniciais? São a primeira letra do primeiro nome e a primeira letra do último sobrenome. Então, como exemplo, se o nome de vocês for João da Silva, as iniciais são JS. A que se referem esses campos aí? Vocês estão vendo que existem letrinhas de A até N, tá? Uma procuração nos Estados Unidos, ela segue um padrão e ela é uma procuração só para todos os tipos de informação que devem ser passadas, né, os direitos para um procurador. Então vocês estão vendo que a maioria delas estão riscadas. Está ali Real Property Transactions, Stock and Bond Transactions. Então vocês não estão concedendo os direitos para um procurador para esses itens. Os únicos 2 itens
nos quais vocês estão dando procuração são a letra E e a letra M. A letra E que fala o seguinte: Banking and Other Financial Institution Transactions, ou seja, transações bancárias ou de outras instituições financeiras. E a letra M que fala em Tax Matters, ou assuntos referentes a impostos, referentes a taxas. Tá? Então vocês estão dando uma procuração para a CISU-SA fazer a declaração do imposto de renda de vocês e depois para que ela possa descontar o cheque de vocês e cobrar os 8% e enviar um novo cheque para vocês aqui no Brasil, certo? Vamos para o verso então do Power of Attorney. Vocês vão ver o campo número 6, o 7 e o 8 que precisam ser preenchidos. Campo número 6 é a data de hoje, a data de quando vocês estiverem preenchendo o Power of Attorney. Em inglês essa data, então vamos supor que o dia seja 10 de novembro, seria 10 November 2013, ok? Depois o campo número 7 é a assinatura do passageiro e o campo número 8 é o CISU-SA ID, então as duas letrinhas B de bola, D de dado e depois os 5 dígitos do ID de cada passageiro. O segundo formulário que deve ser preenchido é o CISU-SA Tax Service Contract, que é muito parecido com o Power of Attorney, certo? Então o primeiro campo que deve ser preenchido é o primeiro nome, o número 1 ali, o nome próprio, depois o número 2, o último sobrenome, o número 3, a data de hoje também, o número 4, a assinatura do participante. Depois nós temos ali o e-mail, que é o número 5. Coloquem sempre um endereço de e-mail ao qual vocês terão acesso durante toda a temporada, porque a CISU-SA, caso necessite, vai entrar em contato com vocês para pedir informações sobre as despesas que vocês tiveram com relação à moradia, a transporte, a alimentação, enfim, qualquer informação que seja necessária para que seja feita a declaração do imposto de renda. E também, por último, ali o campo número 6, o CISU-SA ID Number, então mais uma vez o ID de vocês junto ao CISU-SA, B de bola, D de dado e 5 dígitos, né, que é importante que todos saibam para poder preencher esse formulário. Vocês vão entregar para o staff aí da Intercultural esses 2 formulários, nós por nossa vez vamos encaminhar esses formulários para a CISU-SA Tax Service e aí daí para frente a declaração vai ser feita, né, por vocês, pela CISU-SA. Essa declaração, depois de feita, vai gerar uma restituição do imposto de renda de vocês que deve levar aí de 45 a 60 dias para que seja enviada para a Intercultural e assim que nós recebemos esses cheques da restituição, nós vamos entrar em contato com cada passageiro para então entregar o cheque da restituição. Tá? Essa declaração ela só pode ser feita, é claro, após o ano de exercício. Então, quem trabalhou em 2012 vai receber a restituição só em 2013. E quem tiver trabalhado em 2013 vai receber a restituição somente em 2014, no ano seguinte. O último formulário que nós vamos abordar hoje com relação aos impostos chama-se W4. O W4 é um formulário que vai dizer para o empregador, vai determinar para o empregador de vocês quanto que ele deve deduzir de taxas do salário de vocês. Tá? Vocês devem preencher um formulário W4 para cada empregador. Esse formulário que nós vamos preencher hoje, vocês devem guardar como um modelo para que vocês possam, eventualmente, se tiverem um segundo emprego, copiar as informações, né, e preencher o formulário de forma correta. Na parte superior do formulário, vocês vão ver algumas letras de A até H. Na letra A, vocês devem preencher com o numeral 1, certo? Basta colocar o numeral 1 ao lado da letra A. E a mesma coisa deve ser feita do lado da letra H. Então, onde tem a letra H, vocês devem preencher com o numeral 1. As demais letras B, C, D, E, F, G devem ficar em branco. Depois, na parte inferior do formulário, vocês devem preencher da seguinte forma. O campo número 1 deve ser preenchido com o primeiro nome e a inicial ou as iniciais dos nomes do meio. O segundo item do número 1, vocês devem preencher com o last name, com o último sobrenome. O campo número 2, onde fala ali do número do Social Security, vocês devem deixar em branco até que vocês obtenham o Social Security. Por enquanto ele deve permanecer em branco e só depois que vocês receberem o cartão é que esse campo deverá ser preenchido. Depois nós temos a segunda e a terceira linhas
do W4 que devem ser preenchidos com o endereço da CCUSA Tax Service para aqueles que vão utilizar esse serviço. O endereço da CCUSA Tax Service é 901 E Street, Suite 300, San Rafael, Califórnia, CEP ou zip code 94901. Então, 901 E Street, Suite 300, San Rafael, Califórnia, 94901. Se vocês forem fazer a declaração por conta própria, o endereço que deve ser colocado ali é o endereço da moradia de vocês aqui no Brasil, ok? Por último, o campo número 5 deve ser preenchido com o número 1 também. E aí, até então, o preenchimento é igual para todos, né? Depois, mais embaixo, onde vocês estão vendo ali, o campo que fala em Employee Signature, esse campo deve ser assinado pelo participante e também deve ser preenchida a data, que deve ser a data de quando vocês forem iniciar no trabalho. Então, quem for começar a trabalhar no dia 10 de dezembro, terá que colocar a data no formato mês, dia, ano, seria 12/10/2012, apenas como exemplo, tá, pessoal? Então, sempre a data no formato mês, dia, ano. O objetivo principal desse programa é trabalhar nos Estados Unidos. Então nós vamos agora abordar alguns tópicos referentes ao trabalho lá, leis trabalhistas, regras que o participante deve seguir, etc. Todos vocês, como intercambistas de visto J1 Summer Work Travel, devem seguir as mesmas regras de trabalho que um cidadão americano seguiria caso estivesse exercendo as mesmas funções e tivesse o mesmo tempo de serviço que vocês. Certo? Mas alguns problemas que podem acontecer com um estrangeiro, que normalmente não aconteceriam com um americano, devem ser, caso aconteçam, o que é raro, ser reportados imediatamente para o sponsor, no caso a CCUSA. Então, caso vocês cheguem até o destino de vocês, até o empregador, e o emprego não esteja disponível, vocês devem sempre entrar em contato com o sponsor, porque uma das exigências do programa é que se trabalhe durante todo o período que você estiver nos Estados Unidos. Caso o empregador opte por pagar o salário de vocês em dinheiro vivo e não em depósito bancário ou através de um paycheck, de um contra-cheque, como a gente chama aqui no Brasil, vocês também devem entrar em contato com a CCUSA, porque isso é ilegal. Geralmente o empregador que opta por pagar o salário em dinheiro vivo, ele não está declarando para o governo americano quanto que ele está pagando de salário e quanto que ele está descontando de impostos, né? Ele geralmente não vai estar nem descontando esses impostos. Então é preciso que se preste bastante atenção com relação a isso. E também no caso mais extremo, caso o empregador decida reter o passaporte de vocês por algum motivo, isso em hipótese alguma deve ser tolerado e não é permitido. Então nesses 3 casos, por favor, sempre entre em contato com o sponsor para que a gente possa ajudá-los da melhor forma possível. Vamos falar um pouquinho agora das leis trabalhistas americanas. Como eu falei, vocês devem ter os mesmos direitos e os mesmos deveres que um cidadão americano trabalhando na mesma função. Isso inclui, por exemplo, a questão das horas extras. Então, normalmente um intercambista de visto J1, ele viaja para os Estados Unidos e vai trabalhar em torno de 30 a 40 horas semanais. O limite legal para que o trabalhador receba o valor normal por hora trabalhada é de 40 horas semanais. Acima disso, via de regra, o participante deve receber horas extras, né? Deve receber um pouco mais de salário pelas horas trabalhadas. Existem exceções a essas regras, né? Essas regras variam de estado para estado e variam também em função das posições de trabalho. Algumas posições permitem que se trabalhe mais do que 40 horas por semana sem que sejam pagas horas extras, mas o normal é que acima da 40ª hora o participante receba 1,5 vezes, uma vez e meia, o salário normal. Então, se o salário normal dele é de $10 por hora, até a 40ª hora ele deve receber isso, e da 41ª hora em diante, em tese, o participante deve receber $15 por hora, né? Seguindo o exemplo aí. Então, o normal é que o brasileiro queira sempre fazer horas extras. O que a gente sugere sempre é que vocês tenham bastante ética no trabalho, trabalhem duro, se esforcem bastante, façam um bom trabalho, que aí geralmente quando o empregador estiver pensando ou estiver precisando de alguém para fazer horas extras, ele vai sempre se lembrar daquele que é o seu melhor funcionário, daquele que quer trabalhar mais. Falando ainda das leis trabalhistas, nesse próximo slide a gente está falando um pouquinho da questão do salário mínimo.
que no caso dos Estados Unidos é de 7 dólares e 25 por hora trabalhada para posições sem gorjeta e de 2 dólares e 13 por hora trabalhada para posições com gorjeta. Esse é o mínimo previsto pelo governo federal, mas cada estado tem o seu mínimo que não pode ser abaixo desses valores, pode ser acima. Tá? Então a grande maioria de vocês vai receber um pouco mais do que isso, alguns bem mais do que isso, mas a regra é que vocês recebam no mínimo 7,25 ou 2,13, caso recebam também gorjetas. Importante falar um pouquinho das gorjetas aqui também, que a gente aqui quando está no Brasil não tem essa cultura de pagar tanta gorjeta, o máximo que a gente paga são os 10% previstos no restaurante, por exemplo, na conta, etc. Mas essas posições de trabalho que têm o salário mais baixo, como vocês estão vendo ali, geralmente são de funcionários que precisam muito das gorjetas e culturalmente o americano ele costuma remunerar bem os funcionários que prestam algum serviço para ele com gorjetas. Então a gente pede que vocês também, quando estiverem vivendo lá, entrem nessa realidade e partam do princípio que um funcionário que ganha 2 dólares e 13 por hora, ele não consegue sobreviver sem as gorjetas. Imagine um garçom que trabalha 40 horas por semana, ganhando 2 dólares e 13 por hora, ele está ganhando cerca de 80 dólares por semana, o que daria aí 320 dólares por mês. Não é nem de longe o suficiente para ele se manter. Então, o normal é que se pague aí de 15% a 20% da conta de um restaurante, por exemplo, a título de gorjeta para um garçom. É normal que se pague de 1 a 2 dólares por mala para um carregador de mala num hotel. É normal que se pague de 15% a 20% para cabeleireiros, para motoristas de táxi ou de outro tipo de serviço de motorista. Então, no handbook de vocês, a gente dá mais informações também de quanto deve se pagar de gorjeta, mas essa é uma diferença cultural bem forte que a gente tem da nossa cultura para a cultura americana e a gente sugere que vocês aprendam um pouco e se insiram na cultura americana também nessa parte de pagamento de gorjetas. A lei americana ela também proíbe discriminação com relação a sexo, a classe social, a religião, a cor, a idade, deficiência física, deficiência mental, no que tange ao emprego e a qualquer outra situação. Então, se vocês estiverem se sentindo prejudicados por serem estrangeiros, por serem homens ou mulheres, por serem heterossexuais ou homossexuais, caso isso aconteça no emprego de vocês, vocês devem sim entrar em contato com o sponsor, com a Assist USA, ou com o superior de vocês do trabalho, pode ser o supervisor, pode ser o gerente ou o diretor do local onde vocês trabalham, para comunicar esse problema e aí eles devem tomar as medidas cabíveis para evitar que isso continue acontecendo. Se isso permanecer acontecendo, vocês devem sim entrar em contato conosco para que a gente possa avisá-los, avisar a Assist USA e avisar uma organização americana chamada de Equal Employment Opportunity, que irá tomar as medidas cabíveis, inclusive legais se for o caso, para impedir que isso aconteça. Muito importante também é que para que vocês se preparem, que vocês saibam que os empregadores americanos são permitidos a aplicar testes de drogas, drug testing, em todos os funcionários para evitar que eles tenham problemas e que eventualmente venham a sofrer um processo caso um funcionário sob o efeito de drogas cause algum problema para um hóspede, para um cliente e assim por diante. Então, o empregador ele pode aplicar esse teste tanto no início, antes de contratá-los, assim que vocês chegarem no local de trabalho, ele pode aplicar um teste de drogas. E caso vocês estejam sob o efeito de drogas ou tenham utilizado drogas antes de chegar até os Estados Unidos, e isso seja acusado no teste, vocês podem perder o emprego. Da mesma forma, se vocês participarem de alguma situação em que ocorra um acidente de trabalho e o empregador decida aplicar um teste de drogas ou de álcool naquele mesmo dia e vocês estejam sob a influência de álcool ou de drogas, o emprego de vocês pode ser terminado e vocês podem ser demitidos e solicitados a retornar ao Brasil. Tá? Então, a gente não está aqui para ensinar ou para dar lição de moral e dizer que se deve ou não se deve usar drogas ou álcool, cada um sabe de si, todos vocês são maiores de idade, vocês só devem saber que caso façam essa escolha, vocês estão sujeitos às penalidades, ok? É importante a gente falar também, quando se fala de leis trabalhistas americanas, da questão da segurança no trabalho. O americano ele leva isso muito a sério, não só a segurança do funcionário, como também a segurança do hóspede, de quem frequenta aquele estabelecimento. Então, se o trabalho de vocês, por exemplo, for de cozinheiro,
e o empregador exigir que vocês utilizem determinadas vestimentas, luvas, toucas, etc., é importante que vocês utilizem esse equipamento. Se vocês não fizerem, vocês vão estar sujeitos à demissão. Se eles pedirem para que um faxineiro, por exemplo, coloque uma plaquinha dizendo que o piso está molhado de 2 em 2 metros e coloque uma faixa isolante naquela área, o funcionário deve também seguir essas regras, porque caso contrário o empregador pode optar por demiti-lo, porque isso pode oferecer um risco para os hóspedes deles. E é muito comum quando acontece um acidente num resort, um acidente no estabelecimento comercial, que o cliente abra um processo contra aquele resort, contra aquele estabelecimento, pedindo indenizações milionárias e com muita frequência eles ganham isso, ganham esses processos. Então o empregador, para se resguardar, ele sempre vai exigir que vocês cumpram todas as regras de segurança no trabalho. Também uma questão importante com relação às leis trabalhistas americanas é a questão do assédio sexual. Nós nunca tivemos nenhum participante ou nenhuma participante também que tenha sofrido com assédio sexual, mas isso pode acontecer no ambiente de trabalho, então a gente sempre pede para que vocês tentem lidar com isso da forma mais profissional possível, até porque aqui no Brasil o nosso costume, a nossa cultura permite uma proximidade maior com os colegas de trabalho. Abraços, beijos, né? Enfim, demonstrações de carinho que lá são vistas de forma não tão aceita, vamos dizer assim, no ambiente de trabalho. Então cuidem um pouco quanto a isso para não gerar nenhum tipo de desconforto, nenhum tipo de constrangimento, porque até mesmo o próprio chefe de vocês, por mais próxima que seja a relação, durante o período de trabalho, no ambiente de trabalho, ele não vai tolerar, não vai aceitar abraços, beijos, porque isso pode passar uma imagem errada, né, e pode até levar ele a sofrer alguma punição dos seus superiores. Então tomem bastante cuidado com relação a isso. Vamos falar um pouquinho agora da vida nos Estados Unidos. Né? O dinheiro, a moeda americana, como todos vocês sabem, é o dólar americano. Todos vocês devem se preparar e levar dinheiro suficiente para se manter durante as primeiras semanas, pelo menos os primeiros 15 dias, até que vocês comecem a receber os seus salários. Além disso, vocês devem se preparar também para ter despesas com transporte, com alimentação, o primeiro mês e um depósito de aluguel, por exemplo, o custo para achar casa. Então, em algumas situações vocês já vão ter moradia oferecida pelo empregador, em outras situações o empregador vai deixar isso por conta e risco de cada um. Então vocês devem estar preparados para se sustentar durante esse período, até que vocês encontrem uma moradia fixa. Vocês também devem estar preparados para enfrentar o início lento da temporada. Em muitas situações a neve demora a chegar, né? Então o participante tem que estar preparado se ele vai trabalhar, por exemplo, como instrutor de esqui ou como operador de teleférico. Se não tiver nevado ainda no resort dele, ele não vai ter trabalho. Então ele deve ter dinheiro para se sustentar até que comece a nevar, por exemplo. Tá? Então, para todas essas situações vocês devem se preparar. O que a gente recomenda, e aí isso varia de situação para situação, é que vocês levem no mínimo $800 em dinheiro e no máximo, ou pelo menos aí $1.500, $1.600 para situações mais extremas. Então quem está indo sem casa, né, quem está indo para uma região em que o custo de vida é mais alto, deve se planejar de acordo. Outras formas de se levar dinheiro, né, e de se preparar para essas eventualidades é levando um cartão de crédito e também um cartão de débito. Hoje vocês têm acesso a cartões de débito pré-pagos. Existem bancos já no Brasil que oferecem esse tipo de moeda de plástico, de dinheiro de plástico. Nós aqui da Intertoral oferecemos também um cartão VTM, que é o Visa Travel Money, em que vocês podem fazer um depósito aqui no Brasil em reais e depois sacar ou utilizar o cartão na função débito lá no exterior, sem custo nenhum. O único custo que existe é o custo de saque, que fica em $2,50 por saque, certo? Então, outra vantagem desse cartão é que o IOF é reduzido, são 0,38% de IOF, enquanto que nos casos de cartão de crédito o IOF é de 6,38%. Tá? Então a gente recomenda que vocês evitem de utilizar o cartão de crédito, deem sempre preferência para o cartão de débito e utilizem o cartão de crédito apenas para casos emergenciais. Tá? Importante também para aqueles que têm intenção de alugar um carro em alguma viagem que vai fazer ou até mesmo na própria cidade que esteja, que as locadoras de carro americanas exigem um cartão de crédito como garantia para a locação. Então quem pretende fazer isso deve sempre ter em mente que tem que ter um cartão de crédito internacional.
Vocês também devem se preparar para abrir uma conta bancária nos Estados Unidos. Os empregadores normalmente vão pagar o salário, né, a remuneração de vocês, através de um depósito bancário ou através de um cheque que, para ser descontado, precisa ser depositado numa conta bancária americana. Falando um pouquinho sobre os bancos, não existe nos Estados Unidos um banco que esteja presente em todos os estados, muito menos em todas as cidades. O que é muito mais comum é que existam bancos menores, bancos locais, bancos regionais. Então, o que a gente sugere é que vocês entrem em contato com o seu empregador antes de abrir uma conta bancária, para que vocês saibam qual é o banco indicado por ele. Geralmente vai ser o mesmo banco no qual ele mantém a conta do negócio, do business dele. Então, façam isso, consultem o empregador antes de abrir uma conta bancária. A conta, o tipo de conta que a gente recomenda que seja aberto, é a checking account, que seria o equivalente à nossa conta corrente aqui no Brasil. Existe um outro tipo de conta que se chama savings account, que é a conta poupança, mas como o rendimento da poupança lá é muito baixo e as taxas de manutenção geralmente são mais altas, ela não é muito recomendada. Tá? Então a gente recomenda que vocês tenham aí uma checking account e aí de acordo com o banco, isso varia de banco para banco, pode existir um depósito mínimo que deve variar de $1 até $500 para a abertura de conta. Também ainda falando da vida de vocês nos Estados Unidos, muitos de vocês vão optar por obter uma ID, uma carteira de identificação americana. Essa carteira ela pode ser acompanhada de uma carteira de habilitação também, né, que é a Driver's License, ou ser apenas uma carteira de habilitação simples para que vocês possam evitar de ter que andar sempre com o passaporte. Tá? Então, como que se faz para solicitar a carteira de identificação? Basta que vocês procurem o Departamento de Trânsito do Estado, onde vocês estão morando, que nos Estados Unidos se abrevia como DMV, Department of Motor Vehicles. Então basta acessar o Google, digitar lá DMV Califórnia, por exemplo, ou DMV Flórida, ou DMV Colorado, né, e encontrar o DMV mais próximo da cidade de vocês, levar as cópias do documento de visto, então é o passaporte, o visto e o DS-2019, levem sempre as cópias, deixem o original guardado, e aí vocês vão poder retirar, solicitar uma carteira de identidade. Para fazer a carteira de habilitação, é claro, aí é preciso passar por um teste de direção e por um teste teórico também. Então aí o procedimento é um pouco mais complicadinho, mas no próprio site do DMV de cada estado vocês conseguem obter informações de como fazer para solicitar a carteira de habilitação americana. Falando um pouquinho sobre álcool, né? Muitos de vocês, adolescentes, gostam de festa, gostam de curtir a vida e bebem bebidas alcoólicas aqui no Brasil, até porque a nossa idade que permite a bebida alcoólica são 18 anos. Nos Estados Unidos isso é um pouquinho diferente, a idade mínima para se beber são 21 anos. Então vocês vão precisar se preparar para isso. Não estou dizendo aqui que todos vão ser proibidos de beber, proibidos por lei vocês serão, mas cada um sabe o que fazer nas suas horas vagas, né? Então o que a gente precisa sempre ressaltar é que as penas são muito severas e podem incluir, inclusive, prisão e deportação para menores de 21 que são pegos consumindo bebida alcoólica. Então tomem cuidado caso vocês optem por tomar uma cervejinha no final de semana, sempre o façam, sempre procurem fazê-lo dentro de casa, com os amigos. Se vocês forem fazer uma festinha em casa, procurem fazer essa festa até o horário que seja permitido pela comunidade de vocês. De repente o condomínio tolera festas até 10 da noite, 11 da noite. Após esse horário procurem evitar de fazer muito barulho, para não chamar a atenção, para que não seja chamada a polícia e que depois vocês sejam pegos menores de idade consumindo bebidas alcoólicas e aí tenham que sofrer as sanções previstas na lei americana. E uma outra coisa muito importante é que vocês nunca, jamais, em hipótese alguma, bebam e depois dirijam. Né? Isso também não é permitido aqui no Brasil, só que aqui a gente sabe que muitos conseguem fazer isso sem ser punidos. Lá eu posso dizer para vocês que cerca de 50% das pessoas que bebem e dirigem, mais cedo ou mais tarde vão ser pegas. E aí as penalidades também são muito severas, incluindo prisão, deportação e multas bem pesadas. Tá? Então evitem a qualquer custo. Se vocês querem sair, beber, festar, sempre tenham o que o americano chama de designated driver, que é um motorista que não vai beber durante aquela rodada, o que a gente chama aqui de motorista da rodada. Tá? Evitem ao máximo, a gente não está brincando aqui porque realmente as situações lá com relação à bebida são muito sérias e as penalidades são levadas muito a ferro e fogo.
muitos de vocês vão viajar já com alguma moradia oferecida pelo empregador, tá? Mas existem algumas situações em que o empregador não oferece moradia. Então, nesses casos, a gente sempre sugere que vocês procurem algo antes de sair aqui do Brasil, já saiam com alguns contatos feitos. A moradia, em geral, em regiões de estações de esqui ou em regiões de resorts em alta temporada, ela costuma ser um pouco cara. Então, muitos de vocês vão ter que dividir essa moradia com outros participantes também, para que essa moradia fique a um custo mais acessível, né? Como vocês devem fazer para procurar uma casa ou procurar um apartamento para se morar? Falem com imobiliárias, conversem com os colegas de trabalho, conversem com o empregador. Se ele tiver alguma moradia para oferecer, ele já vai fazer isso por e-mail para vocês. Verifiquem nos jornais locais. Vocês estão vendo aí na tela algumas palavras-chave de busca para moradia, né? Então, short-term rentals, roommates wanted e assim por diante. Utilizem essas palavras-chave para buscar uma moradia mais próxima de vocês. Existe um site muito conhecido nos Estados Unidos hoje que se chama Craigslist, também está aí na tela, que é o craigslist.com. É um site de classificados que existem em todos os estados americanos. Então procurem acessar esse site, né, e fazer a busca da moradia mais próxima de vocês. Universidades também costumam ter algumas opções de moradia, porque em alguns períodos eles ficam fechados, tem o período de férias, enfim, e aí vocês podem conseguir alguma moradia mesmo que seja temporária. E como eu falei anteriormente, sempre procurem dividir a casa com outros intercambistas para reduzir um pouco o custo. Vocês devem prestar bastante atenção também no contrato de aluguel que vai ser assinado. Esse contrato, ele, de preferência, deve ter a mesma duração do período que vocês irão trabalhar. Caso vocês assinem um contrato que tenha uma duração um pouco mais longa e depois desistam desse contrato, vocês devem pagar todo o período previsto no contrato, seja ele de 4, 5, 6 meses. Então, às vezes, isso até pode valer a pena, mas vocês devem fazer essa conta entre vocês para saber se compensa pagar os 6 meses de aluguel e dividir com algumas pessoas a moradia ou não. Eu só quero ficar nessa moradia por 3 meses e vou procurar uma outra situação que me permita ter um contrato com essa duração. E é importante que vocês saibam também que mesmo que o contrato não tenha sido assinado, tenha sido um acordo verbal, vocês também têm direitos, tá? Então, caso vocês acertem com o locador que vocês vão ficar nessa moradia por 3 meses e de repente na metade do caminho ele decide que vai alugar o apartamento para uma outra pessoa porque essa outra pessoa vai pagar mais caro, vocês têm direitos, tá? Então aí na tela vocês estão vendo o telefone 1-800 do Housing Discrimination Hotline, que é um serviço prestado pelo governo americano para esse tipo de situação. Então, fiquem atentos, entrem em contato com o empregador, assinem um contrato de preferência pelo período do trabalho de vocês e caso vocês enfrentem alguma dificuldade, entrem em contato com o Housing Discrimination Hotline para solucionar o problema de vocês. Muitos participantes do visto J1 têm a intenção de viajar para fora dos Estados Unidos também, né? Ou para o Canadá, ou para o México, ou para a Europa, ou para outros países do Caribe. Então é importante que vocês saibam que essa viagem, caso seja feita, só pode ser feita durante o período do DS 2019 e não durante o período do Grace Period, que são aqueles últimos 30 dias após o término do visto. É importante que vocês saibam também que essa viagem ela deverá ser aprovada sempre pelo sponsor. Não basta colocar uma mochila nas costas e viajar para algum outro país. Vocês precisam sempre entrar em contato com o sponsor, solicitar autorização para essa viagem. Caso a viagem seja aprovada, vocês também vão precisar enviar o DS 2019 para a CIS-USA, para que eles assinem esse documento autorizando a viagem e devolvam-o para vocês. Aí sim é que o participante pode fazer a viagem para algum outro país. É importante também que vocês saibam que durante o Grace Period, que são aqueles 30 dias após o término do DS 2019, que seria o prazo que vocês têm para passear pelos Estados Unidos, caso vocês deixem o país, vocês não poderão retornar para os Estados Unidos, a menos que tenham algum outro visto, de preferência o visto de turista. Okay? Então, durante os 30 dias do Grace Period, quem sai dos Estados Unidos só pode retornar se tiver um visto de turista. Se vocês não tiverem esse visto de turista, terão que embarcar de qualquer outro país onde estiverem para o Brasil direto. Não tem como passar pelos Estados Unidos. E por último, agora a gente vai falar um pouquinho
de ações que podem levar ao cancelamento do visto. Nós já mencionamos algumas delas durante a apresentação, mas vamos dar uma reforçada agora para que vocês não fiquem com nenhuma dúvida. Então, o participante terá o seu visto cancelado caso seja condenado por um crime. E aí eu vou falar um pouquinho sobre esse tipo de problema, porque nós já tivemos, em todos os anos em que tivemos o programa Work Experience USA, desde 1998, pelo menos um participante que tenha sido preso e condenado por um crime. Desde situações como dirigir sob influência de álcool ou drogas, até casos mais graves, como furto. Nós tivemos até um caso de formação de quadrilha no programa Work Experience USA. Foram 4 participantes que burlavam o caixa de um restaurante, passavam o cartão dos clientes 2 vezes, retiravam o dinheiro vivo do caixa e depois cancelavam, estornavam a despesa no cartão do cliente. E o americano, ele tem práticas gerenciais muito firmes, muito austeras, e eles costumam verificar sempre os relatórios e começaram a perceber que dava um furo no caixa sempre, até que identificaram quem eram as pessoas responsáveis, chamaram a polícia, os 4 foram presos, isso saiu no jornal local da região onde eles estavam. Então, assim, a gente não está falando isso para assustar ninguém, até porque acredito que a grande maioria de vocês seja idôneo, seja honesto e não pretenda praticar nenhum crime. Mas muitas vezes a gente tem costumes ou tem ações aqui no Brasil que são toleradas e que lá não são, né? São as mesmas leis, mas aqui a tolerância é um pouco maior. Então tomem cuidado com relação a isso para que vocês não sejam presos, porque além de passar vergonha de ter que ligar para os pais e etc., vocês vão ter também o visto cancelado nessa situação. Vocês também não podem exercer trabalhos não autorizados. O que são trabalhos não autorizados? Trabalhos na área médica, por exemplo, nesse programa não são permitidos. Trabalhos domésticos também não são permitidos. Trabalhos que envolvam investimento do próprio bolso, como é o caso de um representante comercial que tem que comprar um kit de mercadorias e sair vendendo de porta em porta. Nesse programa isso não é permitido. Trabalhos na indústria do entretenimento adulta, né? Então, casas de striptease, desde funções que tenham realmente a ver com a indústria ou não. Por exemplo, não é permitido ser um recepcionista de uma casa de striptease, é um exemplo. Não trabalhar, né? Exceto durante o Grace Period, aqueles que também, os participantes que não trabalharem durante o período do Work Experience USA vão ter o seu visto cancelado. A gente sabe se vocês estão trabalhando ou não através do check-in a cada 30 dias que é feito e através da validação, que é aquela primeira etapa que é cumprida para validar o visto. Vocês também devem sempre nos informar, no máximo num período de 10 dias após a mudança, de eventuais mudanças de endereço. Vocês devem ter seguro saúde e assistência de viagem durante toda a estadia nos Estados Unidos, já falamos disso um pouco antes, né? Vocês também terão o visto cancelado caso violem as regras do programa, incluindo não fazer a validação do visto, trabalhar em um empregador não verificado ou não fazer o check-in a cada 30 dias. E por último, vocês também podem ter o visto cancelado se violarem as regras do sponsor, incluindo não assistir a essa orientação, não se apresentar ao empregador ou sair do mesmo sem seguir as regras da opção de programa. Foi aquilo que a gente falou no caso do Contract Placement e do Non-Contract Placement. Vamos dar uma reforçada aí. Então, no caso do Contract Placement, o participante deve trabalhar durante todo o período do contrato assinado por ele na Job Offer. As únicas exceções para rompimento desse contrato são casos de doenças graves, de acidentes sérios do próprio participante ou de familiares próximos. E a outra situação é caso o participante não esteja trabalhando o mínimo de horas garantidas pelo empregador por 2 ou mais semanas consecutivas. E já no caso do Non-Contract Placement, que é a opção Placement sem contrato, em que o participante não precisa permanecer durante toda a temporada, ele deve trabalhar pelo menos pelas primeiras 2 semanas. Caso ele não goste daquele trabalho, ele deve entrar em contato com o sponsor, com a Assist USA, deve dar um aviso prévio para o empregador de 2 semanas também, e após essas 4 semanas de trabalho, aí sim ele pode sair e ir para um outro emprego. E também ele deve manter contato com a Assist USA durante o seu programa. Caso ele não faça, ele poderá ter o seu visto cancelado. Então, se a Assist USA entra em contato com o participante por e-mail e não recebe resposta num prazo adequado, ela tentará contato com o participante por outros meios e caso ela não consiga,
também o visto pode ser cancelado. Ok? Essa foi a nossa palestra de orientação pré-embarque do programa Work Experience USA. Agradecemos a todos pela presença. Muito provavelmente alguns de vocês terão dúvidas, né, com relação a essa apresentação. Vocês devem sempre entrar em contato com a Intercultural antes do embarque ainda para tirar essas dúvidas. Entrem em contato com seus consultores. Caso eles também não saibam responder essas dúvidas, eles irão nos procurar, irão procurar o coordenador do programa Work Experience USA e nós vamos tentar solucionar todos esses problemas de vocês o quanto antes. Prestem bastante atenção também com relação às datas de chegada de vocês nos Estados Unidos, a questão da validação do visto, para que vocês não tenham o visto cancelado indevidamente. Nos procurem sempre se vocês acharem que tem alguma dificuldade, alguma questão mais delicada. É muito mais fácil a gente solucionar esses problemas antes de vocês saírem aqui do Brasil do que depois quando vocês estiverem lá. Nós desejamos a todos vocês uma excelente viagem, que vocês aproveitem bastante essa experiência. Nós temos certeza que vai ser uma experiência que vai ficar para a vida toda, assim como foi para mim e para milhares de outros participantes que já passaram pelas nossas mãos no programa Work Experience USA. Obrigado mais uma vez e uma boa viagem.